Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast do Vem com a Conexão ABRH, da Regional Noroeste Paulista. Esse podcast, ele é patrocinado pela Facioli, né, a nossa parceira aqui de Ribeirão Preto. A Facioli é uma consultoria especializada em gestão de recursos humanos. Então, ela atende diversos subsistemas da área de RH. E também estou aqui com minha parceira, Fabiola Molina, diretora da ABRH Noroeste Paulista, e também palestrante e convidada hoje, né? Fabiola vai falar um pouquinho sobre diversidade de gerações. E hoje a gente, na verdade, vai ter um tema muito importante aqui. Nós vamos falar sobre diversidade, equidade e inclusão de pessoas com um olhar estratégico, né, para os profissionais aqui que nos acompanham da área de recursos humanos, gestão de pessoas, empresários, empresárias. E nós temos 2 convidados especiais também, que é o Wellington Costa e o Gabriel Levi. Então, eu já vou passar a palavra, vou deixar com vocês para que possam se apresentar um pouquinho e depois a Fabiola se apresentar um pouquinho também. Você quer falar, Fabiola? Combinado. Então, vamos lá. Wellington, vamos lá? Vamos lá, bom, um prazer estar aqui com vocês, né, assim, muito feliz com o convite para a gente falar de um tema tão legal, né, tão importante para todas as empresas. Sou Wellington Costa, coordenador de cultura e engajamento da Santa Helena, uma empresa que tem DNA aqui de Ribeirão Preto, né, aqui da nossa região do estado de São Paulo, e é um prazer novamente estar aqui para compartilhar a experiência com vocês. Bom, eu sou o Gabriel Levi, também um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que eu estou participando de um videocast, estava aqui comentando com vocês antes, né? Então tô bem feliz por esse momento. Bom, diversidade, equidade e inclusão é um tema que eu adoro, né? Trabalho com isso, tenho uma consultoria hoje, né? A Mutunce, que é especialista em diversidade, equidade e inclusão. Então, estou ansioso aí pelos próximos passos, porque que a gente vai conversar aqui. E a gente agradece muito a presença de vocês. Como a Karine disse, a gente acabou de sair de um evento com profissionais de recursos humanos aqui na cidade de Ribeirão Preto para conversar um pouco sobre diversidade, inclusão, visão estratégica da empresa, como as lideranças podem se posicionar também para que consiga aumentar os resultados da empresa, mas de uma forma muito inclusiva e colaborativa. E quanto que isso é possível e muitas vezes não acontece por falta de conhecimento realmente. E ter essa fala dentro das empresas é extremamente importante. Então, hoje, aqui dentro desse podcast, a gente quer convidar vocês a dialogarem com a gente, deixar comentários, fazerem perguntas. A gente vai deixar uma porta aberta com os nossos especialistas aqui para poder responder perguntas depois e a gente traçar esse caminho, essa jornada com muito mais inclusão e diversidade dentro das empresas. Mas, para isso, a gente precisa começar com uma grande pergunta, né, Karine? Afinal de contas, o que é diversidade e inclusão dentro do contexto corporativo? Vocês podem falar um pouquinho para a gente, da visão de vocês? Começa, Gabriel, agora, então, para a gente mudar um pouquinho. A ordem. Como que as pessoas podem ver esse tema dentro das empresas? Olha, acho que essa é uma pergunta muito relevante, né? Até hoje na palestra falei um pouco sobre isso, que acho que às vezes as pessoas se perdem, né, no que é o conceito de diversidade, equidade e inclusão e depois, na hora de colocar em prática, né, sem saber o que se está fazendo, o que se objetiva, acaba se perdendo ali no meio do caminho, né? E quando a gente pensa nessas 3 palavrinhas, né, acho que primeiro, quando a gente olha para a diversidade, a gente está falando sobre as características de toda pessoa, né? Então, toda pessoa faz parte da diversidade, né? Toda pessoa tem ali suas próprias características. Óbvio que existem alguns marcadores sociais, né? Como raça, gênero, ter ou não uma deficiência, enfim, orientação sexual, né? Dentre várias outras gerações, né? Também como você bem trouxe. E aí, quando a gente pensa nesse desenho ali da diversidade, a gente está falando muito sobre como trazer essa diversidade para dentro das organizações, né? Como ampliar ali a quantidade de pessoas, de recortes, né? De grupos sociais diferentes dentro de uma organização. Já partindo para o E, né? Da equidade, uma vez que essas pessoas estão dentro da organização, o que a gente pode fazer para que elas possam ascender, né? Chegar em posições de liderança, ter acesso a recursos, ter acesso às informações da empresa. Acho que esse é um ponto muito importante que normalmente as empresas não olham, né? Então, normalmente tem muita diversidade na base, mas quando a gente vai subindo para as posições de liderança, essa diversidade vai cada vez sumindo mais.
Então, esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, né? Um bom programa de diversidade, equidade e inclusão olha para essa questão, distribui poder, distribui prestígio, distribui recursos financeiros. E, por fim, a inclusão, que é fazer com que essas pessoas, desses grupos, né, de diversidade, se sintam à vontade, todas as pessoas. Óbvio que quando a gente olha para os grupos subrepresentados, né, vulnerabilizados, normalmente a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, porque são essas pessoas que estão ausentes, né? São essas pessoas que normalmente não se veem refletidas na cultura da empresa. Mas é importante que todas as pessoas se sintam incluídas, né? Acho que não é um programa de marcas, né? Diversidade não é algo de marcas, é algo de a gente olhar de fato para a pessoa humana e fazer com que essa pessoa humana se sinta bem dentro do ambiente de trabalho, obviamente buscando que essas pessoas, não só buscando que essas pessoas se sintam bem, mas que o negócio também possa se beneficiar, né, desse espaço em que as pessoas podem ser quem são. Né? Então, acho que essa é a forma como eu defino diversidade, equidade e inclusão. E interessante que aqui a gente tem a visão de uma pessoa que trabalha com uma consultoria, dando assessoria para diversas empresas pelo Brasil, e a gente tem a visão do Wellington, que está à frente de um setor que trabalha cultura, engajamento e inclusão dentro de uma grande empresa que atua aí em toda a América Latina, né? E queria saber da sua visão, Wellington, como que você percebe que trabalhar a diversidade e inclusão é um benefício para a empresa? Quais são os resultados positivos que você tem encontrado dentro desse trabalho que você está desenvolvendo hoje? Para começar, eu acho que é importante a gente trazer um ponto fundamental que é o seguinte, né? Pessoas felizes entregam mais e melhor, né? E uma definição muito clara e básica de felicidade é eu me sentir acolhido por quem eu sou e como eu sou em um determinado ambiente. Então, se a gente tem a partir desse princípio, a chance de um programa de diversidade trazer os benefícios que uma empresa quer e almeja são grandes, né? E outro ponto importante aí, pensando em implantação, né? Assim, caso a gente, né, você que esteja aí nos assistindo, nos ouvindo, pense assim, eu quero implementar um programa de diversidade, por onde eu começo? Na minha visão, é começar tendo a clareza de que diversidade, equidade e inclusão não são commodities. Não é algo que você tem embaladinho ali e você pega de uma prateleira e implementa ali quadradinho. Não, vai funcionar em qualquer lugar. Não, né? Vai variar muito conforme a realidade do seu público, da sua cidade, do seu país, né? Da distribuição de cargos de uma companhia. Então, olhando por esse lado, e aí com a experiência de 2 anos do programa Plural que a gente tem na Santa Helena, eu vejo que os principais resultados que a gente já colheu e que são os grandes objetivos mesmo que a gente tem, né, como profissionais que olham para essa questão, são você estar numa empresa onde as pessoas se sentem acolhidas e bem, sendo quem elas são, sem ter que se mascarar, sem ter que se colocar em caixinhas, né? Eu acho que começa daí. E isso leva a um resultado muito prático, que é pessoas felizes entregam mais e melhor. E aí lá no fim do dia, na Bora Online, você vai ter um resultado melhor financeiro, você vai ter um resultado estratégico mais afinado. Então, assim, passou a época, ainda bem, né, de que a gente via diversidade e inclusão como oba-oba, né? Como a empresa quer ficar bonitinha na foto, ela só quer aparecer, na verdade, né? Melhor num relatório de sustentabilidade, ela quer fazer ali a fama dela como moderninha. Passou, né? É uma realidade, é um futuro que a gente tem aí já escrito, na minha visão, né? E partindo desse princípio, as empresas realmente conectadas com o futuro e que veem as pessoas, né, como o pilar fundamental do sucesso, vão investir em um programa de diversidade. E como eu disse, não é commodity. Pode ser algo pequeno, pode ser uma ação que comece mais tímida, mas o começo é fundamental. Não é fácil, mas é fundamental. E a gente vê, assim, diversos movimentos hoje no mercado. A gente, inclusive, trouxe isso, né, para a palestra. O Gabriel trouxe um pouco sobre a importância de ter alguns patrocínios dentro da organização, patrocínios estratégicos, para trazer esse tema, né, para a pauta, para a parte estratégica da organização e para que realmente tenha ali ações dentro do planejamento estratégico, propriamente dito, né? Para a gente conseguir mensurar e fazer alguns trabalhos e trazer isso para dentro das organizações. E a gente vê também alguns movimentos de leis, né? Que vêm aí para diminuir essas diferenças dentro da organização. E a gente até comentou agora de manhã, né? O governo, ele vem cercando as empresas com relação às informações, e eu acho que hoje essa mudança de chave mesmo das organizações,
ele está sendo um movimento que não tem como mais voltar para trás. E o que é muito positivo para a nossa sociedade, né? Então, as empresas, ou elas estão sendo... tendo que fazer esse movimento por conta de movimentos de grandes players, né, de mercado, que exigem esse movimento de pequenas e médias empresas, né, para fornecer, para ser cliente, fornecedor, ou até mesmo por algumas ações e legislações do governo. E aí eu queria que você, Gabriel, falasse um pouquinho, você tem a consultoria, o que você tem visto aí das empresas que você atende com relação a esse movimento? Tá. Acho que assim, quando a gente olha para a diversidade, né, acho que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Quando eu penso no impacto de diversidade, até trago isso muito na Mutunce, né? Eu sempre acho que esse impacto ele tem que ser para as pessoas, né? Acho que é o principal ponto, né? Que a gente está falando sobre pessoas, né? Que é um pouco do que a gente já falou aqui, mas também para o negócio e para a comunidade em que essas pessoas e que esses negócios estão inseridos. Então, como que o programa que a gente está fazendo aqui, beleza, vai melhorar minha experiência aqui dentro, mas como que eu consigo tangibilizar isso com o meu negócio? Né, que você trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, vai ser produtividade, vai ser retenção, vai ser trazer melhores talentos para dentro da empresa, enfim. Então, acho que tem todas essas possibilidades aí dentro e fazer essas conexões, amarrar isso bem, é muito importante. E para além disso, para a comunidade, ou seja, os programas que eu faço aqui, quais são os impactos que tem? Muitas vezes a gente está falando de empresas, né, que movimentam cidades inteiras, né, quando a gente fala de grandes empresas. E mesmo quando a gente fala das menores, né, das micro e pequenas, elas são a maior parte das empresas, são as que mais empregam no Brasil. Então, toda empresa tem essa responsabilidade. Pensar nesses impactos é fundamental. Quando a gente olha, né, para as empresas, assim, de modo geral, que a gente tem atendido, acho que a primeira coisa, uma coisa que faz total diferença no sucesso é ter um bom diagnóstico, né? Então, entender com clareza qual a situação atual dessa empresa, né? Qual que é a distribuição demográfica, quantas pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, onde essas pessoas estão distribuídas dentro da organização, seja nas áreas, seja em posições hierárquicas. Acho que isso é um ponto fundamental para se começar um programa de diversidade. Para além disso, conseguir os patrocínios, que foi um pouco do que você falou, né? Então, como que eu consigo construir laços, e diversidade, equidade e inclusão é sobre construir laços, construir pontes com as pessoas, para que eu consiga aprovar, né, e principalmente os profissionais de RH, né, precisam ter isso em mente, para que eu consiga aprovar as ações que eu entendo que são relevantes e que estão embasadas, obviamente, por aquele diagnóstico inicial que foi feito. Partindo desse ponto, é fundamental que se tenha uma estratégia clara. Então, olha, esse é o desafio que eu tenho, com base nesse desafio eu pretendo chegar nesses objetivos e quero mensurar dessa e dessa forma. Porque ao final, né, das ações, você tem que mostrar o resultado que foi alcançado. Então, o que eu alcancei, né? Conectado com a estratégia do negócio, conectado com a estratégia da área, né? Quais foram os benefícios que esse programa trouxe para as pessoas, para o negócio e para a comunidade. Acho que as empresas que têm olhado para a diversidade, equidade e inclusão de forma estratégica, olhando para esses pontos, né? E dentre outros, né? Mas acho que eu traria esses como os principais, tem conseguido resultados melhores. Agora, se você faz ali, vamos fazer um programa por fazer, porque eu acho que é importante, pode até dar certo ali 1 ou 2 vezes, mas depois vai perdendo o fôlego, né? Querendo ou não. Muitas vezes a área de RH, a área de diversidade é vista como uma área de custo, não como uma área de receita, e as pessoas às vezes dão menos importância para esse projeto. Então, demonstrar esse valor é fundamental. Gabriel, você sabe o que é interessante? Isso, você está falando... Você e a Karine falaram sobre planejamento estratégico dentro da empresa. Isso me faz me lembrar de uma frase de Peter Drucker, que ele fala que o planejamento estratégico, ele morre no café da manhã se você não tem uma cultura fortemente trabalhada. A cultura mata o planejamento estratégico no café da manhã. Então, quando a gente vai trabalhar sobre diversidade e inclusão, seja ela de qual categoria que a gente estiver falando, é importante que a gente também tenha um trabalho de cultura muito bem direcionado. A gente precisa preparar diversas ações em paralelo para que esses indicadores que vão ser levantados para vir
a receita, eles façam sentido para que as pessoas saibam que esse movimento está acontecendo dentro da organização. E aí, para isso, eu vou precisar ter líderes mais engajados, com a mentalidade aberta. A gente vai ter, a partir do momento que tem essa diversidade, que as pessoas se sintam mais acolhidas dentro da empresa, eu consigo ter mais criatividade, né? Trabalhar a inovação dentro da empresa, resolução de conflito, porque a gente não consegue fazer isso com uma gestão de comando e controle. A gente precisa ter muito mais uma gestão de liderança transformacional para que essas empresas consigam ter ações conscientes e que elas possam direcionar, de fato, as pessoas para ter esse ambiente seguro para tratar da diversidade e a inclusão. E aí eu fico pensando, né? O Wellington, ele fez uma apresentação linda para nós sobre da Santa Helena, de diversas ações em paralelos que foram feitas para poder trazer esse momento, como, por exemplo, o treinamento, né? Não só das lideranças, mas das pessoas. Se você puder contar um pouquinho para a gente, Wellington, como que foi esse preparo da cultura da empresa para conseguir abordar esse tema de forma tão eficiente? Muito bem. A gente seguiu por uma trilha, né, que vai muito ao encontro, né, aqui do que ele acabou de falar para a gente sobre o planejamento estratégico e de você seguir, de fato, ali, o que você definiu como prioridade. Não adianta sair atirando para todos os lados, que no fim do dia você não vai ter resultado em nenhuma frente, né? Com isso em mente, né, a Santa Helena viu quais eram as prioridades, e uma delas, é essa que eu vou abordar com mais detalhe aqui, foi a segurança psicológica. Né? A gente percebeu que os colaboradores da empresa tinham ali uma necessidade, né? Trouxeram nesse mapeamento, nesse diagnóstico, uma ânsia de, não, a gente precisa ser mais ouvido aqui. A gente precisa ter espaço para compartilhar ideias. Por mais que a minha ideia não seja, no fim do dia, aprovada ou realizada, eu quero poder falar. Eu quero ter espaço para trazer uma contribuição. Com base nisso, né, e com o apoio de uma consultoria, a gente desenvolveu uma série de treinamentos, né, como você disse, voltados primeiramente para a segurança psicológica. E qual que foi o gancho? Nós criamos os embaixadores. Não foi simplesmente a gente trazer o beabá, ensinar o que é e falar como faz. Vocês vão compartilhar isso com as outras pessoas na companhia. E isso foi muito positivo, porque a empresa hoje, com mais de 1.000 colaboradores, né, a gente precisa desses apoios aí distribuídos em todas as áreas, né? E aí você empodera a pessoa, né? Você também dá ali para ela uma... eu sou alguém que vai levar a segurança psicológica para a minha área. E assim, a gente que trabalha com RH, a gente sabe como isso é importante, né? A gente ter essas parcerias e poder dar o espaço para que as pessoas ajam também, né? E não sejam passivas, né? Eu recebi uma orientação, guardei aqui. Vamos levar para frente, né? Essa foi uma frente. Falando de liderança, mesma coisa. A gente precisou trabalhar a segurança psicológica e entrar em um campo que é o da contratação das pessoas. Como que a gente começa a conscientizar essa liderança sobre a importância de estar atento ao público? E aí entra num tema que você falou, Fabíola, que é a questão geracional. A atual geração dá valor à diversidade. Não é só salário, não é só benefício, não é só plano de carreira que segura alguém numa companhia. Se eu não sinto que eu sou bem acolhido, que a minha que eu sou respeitado de todas as maneiras ali... Se esse é um tema tabu dentro da empresa, exatamente. né? E o senso de propósito, eu acho que é muito mais forte, assim, né? As pessoas querem estar numa organização, não só que elas ganhem todos, né, os benefícios e tal, sejam remuneradas, mas que elas olhem para aquela organização e falem, pô, eu sinto orgulho de trabalhar aqui. Né? Os meus valores estão representados aqui nessa organização. E aí, o último passo, né, pensando em estratégias, né, para a gente moldar a cultura e preparar para um programa de diversidade, é a comunicação. Você ter uma comunicação transparente, clara, que fale com todos os públicos, de acordo com todos os públicos e com a realidade desses públicos é fundamental. Um exemplo claro para a gente aqui, né, que está falando com profissionais de RH. Se você tem profissionais de produção que não têm acesso a computador, trabalhe com comunicação visual mesmo, gente. Placa, mural, isso funciona muito bem. Com frases curtas, com desenhos, com QR Codes que a pessoa possa com o celular acessar depois. E letramento. Você ensinar, por exemplo, que homofobia é crime, né? Não tem aquela coisa do viés de, não, é um princípio, é um valor meu. Não, é crime, né? A empresa está de olho sob esse viés, então, né? E aí você vai para uma área mais administrativa, você pode usar, por exemplo, e-mail marketing, universidade corporativa com criação de cursos. Então, o que a gente fez, resumindo a ópera, foi preparar esse ambiente com letramento, com informação, para não adianta você chegar com um programa de diversidade do nada, assim, jogar no colo das pessoas e, agora a Santa Helena é uma empresa diversa e inclusiva, não é assim, né? Você tem primeiro que explicar o que é, depois quais são os caminhos por onde você vai. Então,
transparência e comunicação, sem dúvida, são, assim, 2 dos pilares fundamentais para você conseguir implementar com sucesso um programa assim. Até o teatro vocês usaram, né? Teatro. Eu lembro que ele pra falou parte no de- treinamento que teatro foi utilizado com o pessoal do mais operacional, para Exatamente. conseguir parar, né, a operação e eles assistirem uma peça e levar a reflexão, a discussão. Eu achei fantástico isso. Exato. Em formas diferentes de comunicação, né, dentro da Exatamente. organização. Uhum. E aí, Wellington, você trouxe uma situação, né? Hoje a Santa Helena, o presidente, ele é o principal patrocinador dessa cultura dentro da organização. Para ele, a diversidade, a equidade e a inclusão é muito importante. Então, isso traz um propósito ainda maior para o programa dentro das organizações. Mas a gente sabe que o maior desafio para os profissionais de recursos humanos e lideranças é realmente trazer esse valor para o presidente ou a presidenta dentro de uma organização. Qual o caminho, né? Eu acho que hoje a nossa discussão de manhã foi bem bacana, porque a gente falou muito sobre a questão estratégica mesmo, como trazer esse olhar. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho de como como trazer esse olhar para a estratégia da organização e para o CEO ou a CEO. Acho que, assim, quando eu penso em formas, né, de conseguir engajar uma empresa, né, de conseguir engajar principalmente a alta liderança, eu sempre tento dar um passo atrás e pensar assim, quais são os caminhos argumentativos possíveis, né? Então, eu acho que tem um primeiro caminho, né, que é a gente olhar para a questão jurídica de compliance mesmo. Então, tem uma série de legislações, você citou algumas até, né? Hoje, com relação à transparência, transparência salarial. Exato. Então, tem uma série de legislações que, de fato, obrigam as empresas, né, a ter mais diversidade. Então, esse, talvez, às vezes, é um primeiro caminho, o primeiro passo ali, você consegue trazer por ali. E eu acho que ele é bastante relevante, né? Principalmente para empresas que são muito focadas nessa visão do compliance, né? Compliance driven, acho que isso é muito importante. O segundo é um pouco do que a gente já comentou também, que é o benefício para o negócio, né? Então, como você consegue fazer essa conexão de como a diversidade consegue impactar positivamente o negócio? Pode ser a questão dos talentos, como você citou. Pô, agora os talentos da geração Z se preocupam ainda mais com diversidade, tem essa questão de propósito, a gente vai conseguir trazer mais talentos para a empresa. Ótimo. Pode ser, às vezes, uma questão até mesmo mercadológica, né? Então, a gente, trazendo mais diversidade, a gente pode trazer mais inovação para os nossos produtos, a gente pode pensar em como que os nossos produtos podem ter mais fit para determinados grupos sociais que eles não teriam antes, né? Tem um case que eu adoro comentar, que é de uma empresa da Rexona, né, empresa de roll-on e tal, e eles fizeram um roll-on acessível para pessoas que não têm as mãos, né, e também você já percebeu que o roll-on normalmente ele é tudo igual, né, assim, só muda o rótulo, assim, a embalagem é igual. E aí eles mudaram a embalagem, porque aí uma pessoa que também não enxerga consegue saber qual que é a diferença, né, então totalmente acessível para pessoas com deficiência, e aí você está aumentando a sua possibilidade de vender mesmo, né, então acho que esse imperativo de negócio ele também é muito importante e normalmente é o lugar onde você consegue, de fato, com mais patrocínio, né? Porque aí você começa a falar, olha, estou gerando valor pro negócio aqui. E o terceiro, que eu acho que é um dos mais relevantes, é a questão ética, né? Acho que a questão ética ela nunca pode ficar de fora. Talvez você pode dar mais ou menos peso, mas ela nunca pode ficar de fora. Então, assim, a gente vive numa sociedade desigual, né? E as pessoas não têm culpa, né? Se emprestam, né, da diversidade, né, desses marcadores sociais para gerar desigualdade. Então, é importante que a empresa cumpra o seu papel social, né, de transformar essa sociedade. E aí, a gente estava falando de algumas formas, né? Você falou até do teatro e tal. Tem algumas coisas que dão para fazer que às vezes são simples, tá? Eu vou dar 2 exemplos rápidos aqui. Acho que um primeiro exemplo foi uma vez que a gente fez algumas rodas de conversa na Elo Group, né? Eu liderava diversidade e inclusão numa empresa chamada Elo Group anteriormente. E aí, durante essas rodas de conversa, a gente trazia pessoas de grupos de diversidade. E uma vez eu trouxe uma pessoa com deficiência, né, uma deficiência adquirida também, e essa pessoa tinha questões de mobilidade. E, enfim, teve um encontro de lideranças e essa pessoa, assim, não conseguiu viver o encontro.
né? Primeiro porque ela não conseguia entrar no Uber, e depois que ela precisava de um acompanhante, a empresa não pensou nisso. Para entrar no avião também foi uma grande questão. Chegou no hotel, teve que esperar vagar um quarto que fosse acessível, ela não conseguia tomar café da manhã, né, no hotel, então a gente não pensou em nada disso. Quando ela chegou e falou para a empresa toda, né, tipo, lideranças falando lá presentes, na hora, algumas lideranças já me ligaram e falaram assim, ó, isso aqui não pode acontecer mais na nossa empresa. Então, às vezes, é só o depoimento, às vezes as pessoas se conectam muito com pessoas, né? Então, só um depoimento que faz toda a diferença. Uma outra coisa aí nesse sentido do teatro, a gente fez caminhadas negras também. Então, lá em São Paulo tem, né? A empresa era de São Paulo, a gente fez em São Paulo, Rio e Brasília. Então, fez uma caminhada negra para entender um pouco mais, né, da trajetória das pessoas negras, da história das pessoas negras. E aí sai um pouco desse modelo normalmente tradicional, né, de aprendizagem que a gente tem, que é as palestras, que acho que tem o seu valor, né? Hoje, aliás, a gente estava lá palestrando, mas também a gente pensar em outras formas, né? Como teatro, enfim, acho que tem várias outras formas que a gente pode pensar para engajar, para sensibilizar e para capacitar as pessoas, né, para o dia a dia. A forma visual é uma forma muito assertiva mesmo, né? Da pessoa ser impactada, dela gravar aquele momento e não esquecer mais, né? Eu acho que é muito bacana essas novas formas da gente trazer um conteúdo. E também o quanto a Wellington estava falando sobre a capacitação, sobre a formação, né, dos líderes, das pessoas, da parte de comunicação dentro da organização, e o quanto isso gera de impacto para a sociedade também, porque aquele conteúdo que antes aquelas pessoas não tinham acesso, agora elas passam a ter acesso, elas passam por uma mudança dentro da organização e que isso gera impacto também dentro de casa, no convívio social com outras pessoas, né? E o quanto isso é importante. E aí, Gabriel, você falando um pouquinho da jornada, eu me lembrei de uma questão que você trouxe hoje na palestra sobre a meritocracia. E aí, essa é uma palavra que eu, né, como profissional ali de recursos humanos e passei por algumas organizações, eu ouço muito, principalmente por uma questão de promoção, né? Então, eu gostaria da gente trazer um pouco, eu tô vendo que o Wellington aqui já quer falar, porque a gente precisa desmistificar mesmo essa questão da meritocracia. Meritocracia para quem, né? Então, Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão. Esse tema, ele é bastante controverso, né? Porque, assim, tem a questão da terminologia, falando da palavra em si, do mérito, né? Como você trouxe. Como que a gente vai medir mérito, né? Sem medir histórico, vamos pensar assim, né? E quando eu falo histórico, são vivências, são origens, né? São as oportunidades às quais a pessoa que está sendo avaliada para esse mérito teve acesso ou não, né? E aí a gente sai, extrapola o contexto organizacional e pensa no contexto social, na vida dela, né? De acesso a quais cursos ou formações essa pessoa teve, né? E a gente sabe que no Brasil isso é uma questão realmente social, é uma questão ali que tem os favorecidos e os desfavorecidos, né? Então, aí a gente chega lá na ponta para fazer essa análise de mérito, meritocracia, né? Gente, isso é difícil, porque aí entra em vários vieses, né? Você pode pensar assim, não, tem método, tem metodologia, muitas companhias desenvolvem, né, os seus programas de carreira ali que levam em conta um ou outro indicador, mas é complicado, porque aí, qual que é a missão das empresas de agora para frente, na minha visão, na minha opinião? É ter mais azeitada essa questão da avaliação do mérito, por quê? A gente pode e deve ter método para as coisas, indicadores, né, ali, para também dentro da companhia a gente usar o mérito, quando bem aplicado, de uma maneira para engajar. Poxa, a área tal teve tantas promoções, a área tal cresceu. Legal. Mas para chegar ali, profissional de RH, vamos olhar com calma, de fato, essa questão da meritocracia. Por quê? Porque, como eu disse, né, assim, a desigualdade ela existe, ela é um fato, as empresas têm sim o seu papel para internamente tentar mudar de alguma forma isso, oferecendo até seus próprios cursos, capacitações ou incentivos para a formação. Falando, nesse momento, só de formação. Tem outras, né? Tem outros lugares aí. Mas eu acho que é assim, se eu posso falar para vocês com certeza, a única certeza que eu tenho em relação à meritocracia é que a gente precisa ter cuidado, né? O profissional de RH
E já que o nosso tema aqui é diversidade, ele precisa se lembrar de que as pessoas têm vivências, oportunidades e origens diferentes. Então, eu acho que é a partir daí. E também não vou ser leviano em falar que isso é fácil. Não é fácil, porque assim, a gente fala de empresas aqui no Brasil, às vezes centenárias, né? Que têm os seus métodos e que veem valor em uma parte daquilo. Então, assim, a mudança ela é gradual, ela é gradativa, né? Os programas de diversidade e inclusão são uma novidade, é algo recente no país, né? E que estão, sim, e aí eu falo pela Santa Helena, a gente, no nosso programa no plural, a gente está revendo processos de recursos humanos de modo geral, inclusive do programa de carreira, a gente tem que olhar. Mas assim, não tem receita de bolo, né? Assim, realmente é um caminho longo e que vai exigir força de vontade. Eu acho que é a partir daí, a gente tentar quebrar um pouco esses tabus que a gente tem de mérito. Não, mérito é quem entregou o projeto, atingiu essa meta tal, ou porque tem tantos idiomas no currículo. Será? Né? E isso acontece muito, inclusive, no processo seletivo, né? Que a tendência é escolher aquele candidato mais capacitado. Mas aí a gente também vai passar por um patamar de que quais são as pessoas que conseguem alcançar essa capacitação. E aí eu fico pensando, como que a gente consegue trazer um processo seletivo mais inclusivo também? E se a empresa, ela opta por contratar alguma pessoa ali que tem uma capacitação, um histórico educacional, que eles tenham um menor do que uma outra pessoa, como que ela pode criar impulsionadores dentro da empresa para que ela consiga competir por igual também? Porque a gente sabe que a empresa vai querer resultado, vai querer negócio, e a gente precisa criar essas plataformas para que eles cheguem lá. Vocês têm alguma coisa para trazer de sugestões para que as empresas estejam nos ouvindo, de como elas podem trabalhar isso? Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento interno, acho que a principal ponto, e aí aqui também tem uma pessoa que é especialista nisso, e aí você vai me corrigindo se eu estiver errado, mas acho que o principal ponto é a gente entender quais são, de fato, as competências que a pessoa precisa, principalmente para acessar próximos cargos, né? Então, pô, vai ter uma empresa que às vezes, uma carreira que às vezes vão ser mais soft skills, mais hard skills. Quais são essas habilidades, né? Ou seja, quais são essas habilidades que as pessoas precisam ter? E aí, traçar carreiras não, né? Jornadas de treinamento que se adequem a essas necessidades. E às vezes nem sempre são internas, né? Às vezes vão ter fornecedores para isso, né? Hoje a gente tem aí uma série de formas de aprendizagem, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes olhar também, né? Quando a gente olha para os sistemas hoje de desenvolvimento da própria empresa, a gente vê que existe exclusão ali dentro. Quando você só olha, pega só um indicador, às vezes, de performance, ou, enfim, só pega ali as pessoas que, às vezes, têm mais capital político dentro da empresa, elas acabam entrando dentro desses espaços e, normalmente, são pessoas, né, do grupo mais privilegiado. Então, como que você consegue garantir que tenham pessoas de grupos de diversidade dentro desses processos de formação que já são existentes hoje, né? Acho que não necessariamente a gente precisa ficar reinventando a roda, né? Muitas vezes é pegar ali, entender como que a roda está funcionando e fazer algumas adaptações. Ter um olhar diferente, né? Sobre... Exato. Acho que esses são caminhos muito bons, assim, de se ter, mas acho que para mim o mais importante é ter um objetivo claro, né? Então, entender quais são as habilidades que têm que ser desenvolvidas, garantir que o processo de aprendizagem vai garantir, vai fazer com que as pessoas de fato desenvolvam as habilidades necessárias, e aí, a partir disso, metrificar, né? E garantir que a pessoa vai ter condições de acessar também, né? Porque é isso, às vezes você vai pegar uma mulher negra que mora numa periferia, que tem filhos, e às vezes tem que fazer um grande deslocamento. Aí você vai falar, não, vamos fazer agora um curso das 6 às 8, de segunda a sexta-feira. Desculpa, mas ela não vai deixar de pegar ali a condição dela para voltar e cuidar dos filhos dela, da casa dela, para fazer esse curso, né? Então, existem condições reais da pessoa aproveitar a oportunidade que está sendo dada para ela, e acho que por isso, essa é a importância da diversidade, né? Acho que é esse olhar empático, né? Esse olhar de tentar entender ali a realidade do outro. E eu sempre gosto também dessa questão do mérito, né? De falar um pouco sobre o delta, né? Então, às vezes a gente olha muito a foto, né? Então, essa pessoa, ela tá neste momento. Mas de onde ela saiu?
Porque às vezes ela tá num lugar, mas assim, o delta dela é enorme, enquanto a outra já saiu lá da frente, o delta dela é pequenininho. Então imagina essa pessoa com o delta enorme, que sem muitas oportunidades conseguiu chegar até onde ela chegou com as oportunidades. Imagina a capacidade que ela vai ter de se desenvolver ainda mais, né? Então acho que pensar nessas questões são importantes também. Por isso que não dá mais para ficar em conversas superficiais, elas precisam ser mais profundas, né? Essas respostas não são fáceis. Sim. Mas queremos agradecer muito a presença de vocês, gente. Passou rapidinho, tá Nossa. vendo? Eu achei que tinha muito mais conversa. Passou muito rápido. Poderíamos ficar realmente vários tempos aqui conversando e até ampliar essa temática, porque tem muito assunto. Mas hoje a gente já encerra por aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença da Karine. Obrigada, pessoal. Gabriel, Wellington. Foi um prazer ter vocês no evento da BRH hoje. Serão bem-vindos várias vezes para retornar. E a gente vai deixar o contato de vocês aqui na nossa legenda, para depois, se alguém se interessar sobre o tema, quiser conhecer um pouquinho mais. E sejam sempre bem-vindos, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Wellington. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e todas que nos acompanham aqui no videocast. Espero que a gente tenha trazido, é o que eu falei, né? Trazer insights e visões, né? Não tem um pacotinho, né? Com todos os caminhos, igual o Wellington falou. Acho que a gente precisa ter esse olhar para cada realidade dentro das organizações e entender a forma de se comunicar para conseguir trazer esse projeto de uma forma mais estratégica e assertiva. Obrigado, Fabíola, também, que participou. Obrigada. Foi a nossa palestrante hoje falando sobre gerações, que também é um tema que a gente, inclusive, já gravou um podcast aqui para falar sobre a diversidade. E é isso. Muito obrigado, meninos. Esperamos ter mais reencontros com vocês. Com certeza. Obrigado e viva as diferenças. Isso. Obrigada. Tchau, gente. Até breve. Tchau, pessoal. Até. Tchau.